Olá! Ele preside uma das maiores cooperativas do Brasil, bem como uma das maiores cooperativas da América Latina. E a CCGL, há mais de 11 anos, estabelecida em Cruz Alta, tem aqui uma relação não somente local, mas fundamentalmente uma relação regional, nacional e internacional por aquilo que produz. E está em Cruz Alta este tempo todo, principalmente por uma questão de estratégia, logística e geográfica. E ele, há mais de 11 anos, gerencia, preside, coordena este macro trabalho de uma grande indústria estabelecida aqui na cidade. Nosso personagem de hoje é o presidente da CCGL, Caio Viana. Obrigado, senhor, obrigado por participar conosco. Obrigado, estou há 18 anos. 18 anos presidindo a CCGL. E no caso de Cruz Alta, sim, nesse 11 período anos. De 11 anos. Bem, Caio, a gente sabe que a CCGL está aqui, né, neste tempo todo, e o fundamento é este mesmo, a estratégia de uma empresa deste porte estar aqui foi por uma questão logística, geográfica. Exatamente, nós temos... A CCGL é uma cooperativa central, ou seja, uma cooperativa de cooperativas, cooperativa de segundo grau, como chamamos, estabelecida num estado que é muito tradicional no cooperativismo. O cooperativismo brasileiro começou pelo Rio Grande do Sul, é uma forma de organização que teve momentos muito importantes aqui no nosso estado, né? Inclusive foi referência para a formação das cooperativas do Paraná, que hoje são exemplo de sucesso no agro brasileiro. E nós, o Rio Grande do Sul, passamos por diversos momentos de crise, momentos em que algumas iniciativas, inclusive, foram pioneiras e experimentaram um apogeu e depois tiveram também seu declínio. E a experiência da CCGL foi, olhando todo esse passado, toda essa história do cooperativismo no Rio Grande do Sul, criar um modelo que pudesse atender às expectativas das nossas cooperativas e também se tornar importante para o agronegócio gaúcho. Nesse momento, então, de transição, de um momento que a CCGL havia migrado de uma empresa exclusivamente industrializadora de leite, o motivo pela qual ela foi criada, essa central, lá em 1976. Em 96, por conta da crise das cooperativas e do agronegócio como todo no Brasil, do endividamento agrícola, toda aquela questão que depois veio culminar com a securitização da dívida da agricultura, a CCGL teve que se reinventar, se reorganizar. Havia, naquele momento, então, vendido o seu complexo industrial e era uma cooperativa central sem negócio. Então, nós, em 2001, buscamos um modelo novo, começamos administrando logística no Porto de Rio Grande, nos terminais Termasa e Tergraz. E nesse modelo novo houve um entendimento de união das cooperativas em torno de alguns projetos. Primeiro o projeto logístico em Rio Grande, por onde saem todos os excedentes, as exportações do agro gaúcho. Então, uma posição estratégica muito importante. Também uma posição muito importante em relação à formação dos preços no interior do Rio Grande do Sul. Por isso, naquele momento, se elegeu como prioridade, porque uma logística eficiente, um trabalho bem feito, valoriza os produtos no interior e remunera por essa credibilidade, a confiabilidade perante os clientes finais
ele permite uma agregação de valor. Então, na época, começamos nesse trabalho e, dado o sucesso desse trabalho, as próprias cooperativas cobraram mais da CCGL, cobraram que ela efetivamente retornasse à industrialização de leite de forma centralizada, para que nenhuma das cooperativas singulares associadas precisasse empreender nesse sentido. Então, na época, fizemos um projeto bastante arrojado, que fosse um projeto que atendesse não somente o presente, mas que atendesse o futuro de como o negócio leite iria se desenrolar a nível Brasil, tentando visualizar o que estaria por vir, que hoje estamos vivendo algumas dessas questões aí de globalização, de abastecimento de outros países, comércios de alimentos muito intenso, né? Essa crise dos Estados Unidos, China, está nos mostrando quanto é importante abastecimento de alimentos e quanto isso é estratégico para alguns povos. Então nós viemos para cá fazer o projeto de leite, né, como tu falaste, principalmente em relação à logística, porque as nossas cooperativas estão espalhadas aí com atuação em 350 municípios do Rio Grande do Sul. Temos cooperativas na metade sul, temos cooperativas na fronteira oeste e temos cooperativas nessa metade norte, divisa com a Argentina, divisa com Santa Catarina. E então Cruz Alta é um ponto geopolítico, como tu falaste, além de logística, uma região importante onde rapidamente nós conseguimos reunir as cooperativas e também cria uma facilidade para que a gente esteja permanentemente em contato, né? Nós acreditamos que o contato pessoal, e aí vou falar um pouquinho a respeito do que conversávamos anteriormente, a questão de hoje das mídias, da comunicação muito rápida, mas o contato pessoal, ele, apesar de todo esse avanço, o olho no olho, como se diz, é extremamente importante. Nós damos muito valor para isso e temos que algumas coisas acontecem quando a gente consegue fazer esse link de confiança da pessoa, que isso talvez seja intrínseco do ser humano. A gente precisa de olhar nos olhos para a gente, às vezes, avançar nos negócios e nas articulações. Então, essa é um pouquinho do que aconteceu, de estarmos aqui em Cruz Alta. E também uma questão importante que tem que dizer que puxou para Cruz Alta foi que aqui em Cruz Alta as cooperativas, há muitos anos atrás, 48 anos atrás, elas instalaram aqui um centro de pesquisa e experimentação agrícola, quando se fazia muito pouco nessa área o setor privado, fazia o setor público, né, através de governos do estado, de governo federal que fomentavam. A Embrapa, que veio bem depois, na década de 70, né? Uma grande iniciativa do também gaúcho, ex-ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, que hoje é responsável pelo agro brasileiro ter subido o centro-oeste. Enfim, aquela unidade de experimentação e pesquisa, que prestou grandes serviços à agricultura gaúcha, aí que já foi centro de experimentação, que já foi fundação, Fundacep, que passou por vários momentos também, e momentos em que existiam incentivos para serem utilizados nessa área. E nós entendemos que o conhecimento, a tecnologia e a extensão rural junto aos produtores é, sem dúvida nenhuma, o maior serviço que as cooperativas prestam na sociedade, e principalmente aos agricultores. É diferenciado o que aconteceu com o plantio direto, é diferenciado o que tem acontecido com a evolução tecnológica, e as cooperativas têm muito
tem muito crédito nesse sentido. E hoje estamos fazendo isso também com a produção leiteira. Nós temos um gap muito grande para avançar, para evoluir. Dos principais países produtores de leite do mundo, o Brasil ainda está muito aquém de ter produtividade e rentabilidade, e isto se precisa fazer investimentos, se precisa estar junto dos produtores, e é o que a CCGL vem fazendo, e por isso que esse projeto ele é um projeto que tem sustentabilidade. Perfeito. Bom, presidente Caio, diante desse cenário, tudo que o senhor colocou aí, situando, enfim, a ideia, o projeto, o conceito da CCGL. Mas a empresa, a cooperativa hoje, a indústria, está numa cidade que internamente se discute e não tem uma vocação necessariamente para a indústria. Cruz Alta não tem esta vocação, não é focada nisso. E quando se discute, agora tem um processo aí de 200 anos do município, vem à tona sempre a necessidade, olha, precisamos industrializar ainda mais a cidade, enfim. Qual é de fato, na sua avaliação, o grau de influência que uma indústria deste porte tem numa cidade que se diz não ter a vocação industrial? A indústria da CCGL é uma agroindústria, né? É uma empresa que industrializa produtos da produção agropecuária. Então, nós temos tudo a ver com a região. Nós estamos numa região produtora e industrializamos um dos principais produtos aqui da vocação do agro gaúcho. E os números estão a indicar que a produção leiteira se desloca do eixo mineiro, né? Que Minas Gerais foi extremamente importante, é o estado que mais produz leite no Brasil, principalmente pelas características logísticas da época, em que o leite não tinha tecnologias industriais que permitissem ele um período mais longo de conservação, e ele tinha que rapidamente sair do local onde era produzido e chegar ao consumidor, né? O famoso leite, antigamente o leite fresco ou o próprio leite barriga mole, o leite de saquinho, que tinha uma vida curta de 3 dias. Claro. E aí se desenvolveu muito por estar lá o Triângulo Mineiro, exatamente uma cunha encravada entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados maiores consumidores do Brasil, onde está o maior número da população brasileira. A partir desse momento, também tínhamos uma concentração de indústrias leiteiras em torno da Grande Porto Alegre. E a partir do momento que a CCGL fez esse projeto, nós já estávamos pensando que teríamos futuramente, e vamos ter, que colocar leite na China, na Indonésia, no Vietnã, nos países do Sudeste Asiático, onde se concentra mais de 1/3 da população do globo. É uma população que está migrando das zonas rurais para a área urbana e, portanto, deixando de produzir o seu próprio leite no local e passando a necessitar adquirir produto industrializado. Então, pelo volume de população e de pessoas que existe nessa região, logo aí na frente, os volumes de exportação de produtos, de alimentos, mas principalmente de lácteos e carnes, vão aumentar sensivelmente. E as regiões que têm predisposição e condições de produzir alimentos limpos, saudáveis e com sustentabilidade, a questão bem-estar animal, bem-estar do ser humano, não é só bem-estar animal, hoje se fala muito nisso, mas o bem-estar do produtor, de quem produz o leite. Nós temos que nos preocupar não é só com o bem-estar da vaca, o bem-estar também de quem ordenha a vaca, Então a CCGL tem isso muito claro neste projeto aqui de Cruz Alta,
que nós devemos fazer um trabalho de que se consiga produzir sustentavelmente, em harmonia com o meio ambiente, em pastos naturais, a céu aberto, animais saudáveis que caminhem, que se desloquem e que também tenha, por parte dos produtores, uma humanização da atividade. Muitas vezes se diz que o produtor de leite é um sacrificado, que tem que diariamente, não tem dia, semana, não tem feriado, não tem final de semana, que com qualquer tempo, frio, calor, ele tem que estar sempre presente. Então, nós temos que nos preocupar e achar uma forma de humanizar, de deixar essa atividade um pouco mais, deixar essa atividade mais sustentável, e mais atraente. Prazerosa, atraente. E, logicamente, que não existe atividade prazerosa se ela não rentabiliza. Claro. O produtor precisa ganhar dinheiro, precisa ter uma forma. Então, a CCGL trabalha muito nisso, com as suas áreas técnicas, com a área de pesquisa. Hoje, com a RTC, com a Rede Técnica Cooperativa, nós estamos juntando todas as áreas técnicas de todas as cooperativas num grupo, né, para discutir essas questões de produção integrada, de produção, não só pensar ser produtor de grãos, ou de soja, ou de leite, ou de carne. Estamos pensando de como a gente fazer todas essas atividades interagirem e trabalhar em harmonia para que a propriedade tenha mais sustentabilidade e também por questões de práticas agrícolas. Nós não podemos fazer uma agricultura só de insumos. Nós temos que fazer uma agricultura de práticas agrícolas, de rotação de cultura, de sucessão de coberturas vegetais no solo, alternância de atividade para que as produtividades venham e os custos com os controles das doenças, das pragas, diminuam. Então, é uma agricultura mais ecológica, né? Mais equilibrada economicamente e também ecologicamente. Então, esse é um trabalho que a rede técnica está desenvolvendo e por isso que eu falo que a CCGL aqui, nesta região, ela também é mais acessível a reunir os técnicos, a trocar experiências e fazer toda essa coordenação que os técnicos estão fazendo aí dos campos de experimentação das várias cooperativas e troca de experiência. Isso pode influenciar que outras indústrias semelhantes possam se estabelecer aqui? Absolutamente. No momento que a gente tem essa convergência em Cruz Alta de algumas ações, também outras empresas desperta o interesse de outras empresas se estabelecer aqui. Eu acho que isso é uma questão natural. Nós estávamos falando em industrialização, eu estava pensando que às vezes o interior ele tem uma dificuldade de se industrializar, mas nós temos polos industriais como a questão da Grande Santa Rosa, sim, que é um grande polo de produção de máquinas agrícolas. E deu um salto de desenvolvimento. E que deu um salto, mas primeiro teve a primeira indústria que foi para lá. A partir que puxou. Aí essa indústria, ela treina pessoas que desenvolvem em habilidades de fabricar maquinário, de trabalhar em indústrias de máquinas. E aí uma segunda indústria, quando pensa em colocar, ela começa a pensar em ir para lugar onde hajam pessoas treinadas e habilitadas para aquele tipo de atividade. Então eu penso que Cruz Alta, no momento que vem uma indústria, daqui a pouco vem outra indústria fornecedora desta, e aí vai criando uma região onde existe vocações de pessoas para trabalhar naquele tipo de indústrias. Então, e aos poucos muda o foco. Muda o foco. Hoje nós temos, quando chegamos em Cruz Alta há 11 anos atrás, nós trazíamos pessoas de fora para trabalhar em determinadas atividades dentro da nossa indústria. Hoje nós temos pessoas daqui nascidas em Cruz Alta, altamente especializadas. E essas pessoas estão prontas para trabalhar não só na CCGL, em qualquer
empresa. Então, é também uma formadora de mão de obra. Forma mão de obra especializada e aí aquela região passa a ser olhada como uma região que tem pessoas, né, para trabalhar. As indústrias frigoríficas são um exemplo, etc. Perfeito. Agora, o senhor fala dessa questão logística, mas, por exemplo, a cidade não oferece uma infraestrutura para um presidente da CCGL, por exemplo, ter rapidez de deslocamento. Não há um aeroporto, não há uma estratégia nesse sentido de facilitações, inclusive para receber visitantes da China, de outros lugares e tal. Como é que se administra, como é que se resolve isso? Essa é uma coisa que nos estranha muito, porque hoje no Rio Grande do Sul nós temos 3 pontos, eu diria, que é bem servido vamos dizer, deslocamento aéreo, que é Passo Fundo e Santa Maria, mas muito mais Passo Fundo, que tem voo direto de São Paulo. Então, Passo Fundo é também um importante centro logístico, mas a gente, olhando Santa Rosa, Santo Ângelo, Cruz Alta e Ijuí, nós deveríamos sim ter um ponto aqui, uma desses locais ser muito forte e ter voos, vamos dizer, voos sistemáticos. Então nós temos Santo Ângelo já teve rotas e não pegou. Santa Rosa já teve rota, não pegou. Ijuí mais ou menos. Então assim, hoje Passo Fundo estamos a mais de 2 horas. Então esta região mais aqui de noroeste, vamos dizer, está desassistida. E eu não consigo imaginar que não tenha fluxo de pessoas para atender um voo, pelo menos, diário São Paulo para essa região. Isso é falta de força política? Eu te diria que cada cidade dessas tenta puxar para si... E não se pensa no todo. Talvez se tivéssemos esses centros aí todos reivindicando uma rota, essa rota seria muito forte, muito viável, né? Claro. Isso exige uma postura diferenciada da empresa nessas relações? Uma estratégia diferente? Com certeza. Daqui a pouco pensar em ter um centro num outro local, por exemplo? Hoje a CCGL tem a sua área comercial em Porto Alegre. Faz 2 anos que transferimos, nós tínhamos parte em Porto Alegre, hoje temos 100%. A área comercial em Porto Alegre, pela razões. Deficiência essa do deslocamento. Nossos clientes, que 80% estão no Nordeste, na região norte do Brasil, chegar em Porto Alegre, eles chegam e saem em diversos horários durante um dia. Em Cruz Alta seria muito, muito difícil. Isso se a médio prazo, a longo prazo, pode diluir de alguma forma um pouco essa questão aí. A área comercial foi fácil para nós transferirmos, porque o objetivo dela é fazer contato com clientes, é estar presente onde os clientes estão, mais rápido. Então foi fácil para nós isso, mas a questão industrial, que é captação de produto, industrialização e logística, Cruz Alta nos atende. Claro. Nos atende. Bom, de alguma forma a CCGL também está puxando o desenvolvimento da própria cidade para o lado da BR-158? Vai puxar isso? Sim, nós temos um projeto que eu considero que vai contribuir muito com essa questão da logística, da centro logístico em Cruz Alta, que é um terminal rodoferroviário, que nós estamos, já adquirimos a área, aqui próximo à BR-158, ao longo da ferrovia, e seguramente ela vai ser extremamente importante para toda essa produção do norte do Rio Grande do Sul chegar até o Porto de Rio Grande. Certamente a ferrovia também vai investir forte a partir de um terminal moderno, né? Nós temos, primeiramente, o projeto é concentrar cargas de grãos, granéis agrícolas, mas também a área vai nos permitir fazer containers e
e fertilizantes. Então, a gente imagina que com isso baixar custo, viabilizar a ferrovia e também permitir, como tu falava, em agroindústria, indústrias aqui na nossa região. A produção de carnes no Rio Grande do Sul vai ser uma realidade. Inevitavelmente. Né? Inevitavelmente. Se a gente fala proteína de leite, produzir leite e produzir carne é a mesma coisa, é a mesma vaca, é o mesmo animal. São bovinos, né? Então, essa crise agora da carne na China, do problema sanitário que eles tiveram com os suínos, o Brasil dobrou as exportações de carne para esse país rapidamente. E quando passar a crise, será que vai cair ou a demanda vai continuar? O ser humano, sempre que melhora economicamente, ele passa a consumir proteína animal. Claro. Aumenta o consumo das proteínas. Então, isto vai ser uma realidade brasileira. O Brasil hoje tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. É um país extremamente importante na exportação das carnes. Frango é o maior exportador, suíno é extremamente importante. E então, a produção de carnes na região, junto em harmonia com a produção de grãos no Rio Grande do Sul, e se faz carne a partir de grãos também, de proteína vegetal. Então esse é um olhar que terá que se ter aqui também. Nós estamos falando que nós estamos num estado que produz fibra vegetal 12 meses do ano, né? Que temos condições de produzir fibra vegetal, pasto, e transformar isso em carne e leite 12 meses do ano. Estamos numa região que temos um regime de chuvas durante 12 meses. E temos luminosidade, temperatura. Precisamos diluir custo da produção de grãos e temos grãos também para transformar em proteína. Nós não temos dúvida que o Rio Grande do Sul tem que harmonizar essas produções e nós vamos ser um exportador desses alimentos. E aí nós temos que ter logística. E as carnes... Está caindo de maduro. As carnes vão vir, são produtos que necessitam containers, refrigeração e precisam chegar aos portos para serem, para serem enviadas aos seus destinos. Então, isto pensando num terminal ferroviário, a CCGL já está pensando em que vai chegar esse momento e que nós vamos ter essa necessidade. Para concluir, presidente Caio, na sua avaliação, a cidade hoje tem um reconhecimento de tudo isso que a CCGL representa e faz, sob o ponto de vista local e nessas relações internacionais? Nós temos tido uma excelente relação com o povo de Cruz Alta, com as pessoas, com as lideranças. Todas as vezes que nós demandamos apoio, a gente teve, tanto do executivo, legislativo, do comércio, das pessoas comuns de Cruz Alta. A gente hoje se sente uma empresa cruzaltense e temos certeza que às vezes acontece algum episódio aí isolado, mas no geral, sim, eu acredito que Cruz Alta hoje encampou a CCGL e a CCGL encampou o município. Tá certo. Muito bem. Presidente Caio Viana, muito obrigado pela gentileza, obrigado por essas informações ricas todas aí para nós. Muito obrigado. Presidente Caio Viana, da CCGL, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.